Mais uma de direção defensiva. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Imaginou aí? Tá na motocicleta, chegando no semáforo e tal. O que é comportamento seguro? Aí você ainda pode questionar assim, pô, mas eu não estou tirando carteira para motocicleta, eu estou tirando só para carro. Pois é, mas quando você vai fazer a teórica, você só faz uma vez na sua vida. Se você está tirando de carro agora e daqui a alguns anos resolver tirar de moto, você não vai precisar passar pela teórica de novo. Então a hora do Detran te pegar nessas questões de motocicleta é agora. Na teórica, tá vendo aqui? Teoria por enquanto. Então bora lá. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Sinalizar, ok. Como é que sinaliza? Acionar o freio, a luz de freio já aciona, sinalizando para quem está lá atrás. Só que aqui é sinalizar fazendo o gesto regulamentar de braço. Você estudou lá na parte de sinalização viária que o condutor ele tem 3 tipos de sinais que ele faz com o braço. Se ele esticar o braço para fora, o braço esquerdo, deixa ele parado, ele está indicando que vai dobrar para a esquerda. Se ele dobrar esse braço para cima, assim, ele está indicando que vai virar à direita. E se ele esticar esse braço para fora e balançar ele para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a velocidade e parar. Então, nesse caso, ó, fazendo o gesto convencional de braço, esse terceiro caso que eu falei, ele estica o braço para fora, se ele está na motocicleta, ele só tira a mão do manete ali de embreagem, estica ele para a esquerda e balança para cima e para baixo. Professor, mas isso é certo mesmo na motocicleta? Sim, é certo. Mas ele já não está pisando no freio ali, já não está sinalizando lá atrás? Sim, mas às vezes isso não é suficiente. Então, o motociclista precavido, esperto, inteligente, que já viu outras pessoas colidirem na traseira de outros motociclistas aí, ele viu que o semáforo fechou, olhou o retrovisor, percebeu que alguém que vem lá atrás meio distraído ou na velocidade mais alta, ele balança o bracinho para depois começar a frear e diminuir a velocidade da motocicleta, ok? Então essa aqui tá linda, certinha. Vamos ver, observar pelo retrovisor se o condutor de trás está parando. Claro, é inclusive por isso que ele fez o gesto convencional de braço. Ele observou o retrovisor? Lindo, certinho também. Professor, 2 respostas então. Quando você encontrar isso numa alternativa, pode dar uma corrida de olho lá na letra D, ó, que vai ter o todas. Sem contar que, sem saber da matéria que está caindo ali naquela questão, se você encontrar um todas desse nas alternativas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Quando tem esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Nesse caso aqui tem que ser, tá? É a letra D de dado. E o frear gradativamente, quer dizer, freando aos poucos. Não chegar e meter o pé no freio em cima da linha de retenção, né? Pouco antes da faixa pedestre, que aí está pedindo para os outros colidir na traseira da sua motocicleta. Então essa aqui também está certa, as 3 estão certas, todas estão corretas. Letra D de dado. Direção defensiva. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surge inesperadamente, sem aguardar sua vez de atravessar a via. Do nada, imagina que o sinal está verde para você e o pedestre entrou. A decisão segura a ser tomada pelo condutor é buzinar demoradamente para alertar o pedestre. Se demoradamente quer dizer prolongadamente, buzina e segura. Vocês acham que isso é legal? Não, né? A buzina prolongada é inclusive proibida no trânsito. Letra A está fora. Fazer sinais de braço alertando o pedestre, sai da frente, vai, coisa e tal. Também não resolve, não. Apesar das duas aqui, letra A e B, os maus motoristas aí fazerem, né? Letra C, piscar os faróis para alertar o pedestre. Piscar os faróis, cara, se tiver numa distância boa ali, que dá para sinalizar para ele, ou até os toques breves na buzina, talvez até fosse. Mas se estiver perto, aqui falando de forma inesperada, surge do nada, de forma repentina. É o que deu a entender aqui, né? Então aqui parece que não encaixa, não. Vamos ver a letra D. Frear o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás que você vai diminuir a marcha do seu veículo, ou então parar. E isso, porque se tem alguém lá na frente, você precisa parar porque ele entrou subitamente na sua frente. E essa parada súbita sua pode ocasionar uma colisão com alguém que vem atrás. Eu mesmo morro de medo. Toda vez que entra um cachorro, um pedestre na minha frente de forma súbita, eu já levo o pé no freio olhando o retrovisor, que é para ver se não tem ninguém colado atrás. Se der tempo, cara, eu estico o braço ali, balanço, eu tô freando aqui que tem um pedestre na minha frente. Essa aqui é a resposta que, apesar de você correr o risco de tomar uma colisão na traseira, entre tomar um prejuízo da traseira do seu carro e atropelar um pedestre, a gente vai optar pelo prejuízo material, né? O dano, a lesão ao pedestre, apesar do erro ser dele, tem que ser evitado sempre.
E aqui, se você tivesse em dúvida e tivesse que chutar nessa questão, qual alternativa você chutaria? Chutaria na D também, por quê? Porque dá para aplicar aqui a técnica do elefantinho. Professor, que técnica é essa? Essa é um dos macetes que a gente ensina no nosso treinamento, né? Tem tantos lá, você não conhece? Pois é, tá perdendo tempo. Muito pouco eu bati o olho nessa questão, não sei nada, não entendi, fiquei em dúvida. Qual que eu vou? Sem ler. Olha a alternativa que é destacadamente maior do que todas as outras e vai nela, que é 80% de chance de você acertar. E eu estou falando, gente, ó, olha a letra A, ó, ela veio até um pouquinho mais do meio aqui da linha. A letra B, mesma coisa, um pouquinho mais além do meio. A letra C, meia linha só. Agora, olha a letra D, uma linha inteira e outra linha inteira. Ela é muito maior, ela é destacadamente muito maior. Então, ela é um elefantinho. Quando isso acontece, é 80% de chance dela ser a resposta. Então, se tiver que chutar, chuta nela que a sua chance de acertar é de 80%. Mais um aí de direção defensiva. Qual das alternativas não corresponde a um automatismo correto? Lembrando que existem automatismos incorretos e corretos. Aqui ela quer saber qual que não é correto, então ela quer saber qual que é o incorreto. Beleza? Diminuir a velocidade dos cruzamentos é correto. Eu estou procurando aquela que não é, então vou eliminar. Mudar as marchas no tempo certo é correto. Eu estou procurando aquela que não é, então vou eliminar. Desengrenar o veículo ou iniciar uma parada. Veja bem, eu vou parar o veículo, eu vou e jogo no ponto morto ali, ó, na banguela. Isso é correto? Não, é incorreto. Eu estou procurando ela, essa é a resposta. Pisar no freio antes da embreagem ao iniciar a parada. Tem muita gente que acha que isso aqui é errado. Mas o freio tem que ser acionado antes da embreagem, quando você pretende parar o veículo. Professor, meu carro não vai morrer? Não, ele só morre se você não pisar na embreagem antes dele imobilizar totalmente. Aí você pisa no freio, o carro para imediatamente? Não, você pisa no freio, ele começa a parar. Assim que você pisou no freio, você já pode acionar a embreagem. Na verdade, não é nem assim. A embreagem você só vai acionar mesmo no finalzinho, quando ele estiver quase parando. Enquanto ele não parar totalmente, ele não morre. Então pisa no freio, na hora que ele estiver quase parando, você pisa na embreagem. Sempre no freio primeiro, tá? Então pisar no freio antes da embreagem é correto. Como eu estou procurando a incorreta, essa não é, né? Letra C é a única incorreta aí mesmo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Aí campozinho aqui, né, uma área, um espaço para ser preenchido com alguma coisa aqui. São órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do... Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é quando o examinador não tem competência para elaborar uma questão decente, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tira duas palavras aqui de dentro do enunciado e joga ela aqui dentro. Aí o que a gente tem que observar? Perceba que toda alternativa tem duas palavras. Ó, tem duas. Duas palavras não, é dois termos, porque aqui, por exemplo, são duas palavras, mas é um termo só. Duas. Ela é sempre separada por ponto e vírgula, tá? Onde existe a separação ponto e vírgula, tem uma, depois tem outra. Ó, uma, depois outra. Ó, uma, depois outra. Ponto e vírgula, uma, depois outra. E aí a gente vai ler tentando encaixar isso aqui lá dentro, ó. Se eu colocar que a resposta é a letra A, eu vou concordar que Jari cabe aqui e que Cetran cabe aqui. Aí ficaria assim, as Jari são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões. Eu já sei que não é. Jari não estuda nada, não oferece sugestão de nada. Jari é órgão julgador. Julgador. Beleza? Ele julga os recursos de multa dos motoristas. Então, essa aqui não cabe. A letra B fala as câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente isso. Órgãos técnicos integrados por especialistas são as câmaras temáticas, tá, gente? Guarde isso. Quando o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vai publicar alguma norma, por exemplo,
Você está tirando carteira de habilitação, existe uma norma, é a Resolução 789 de 2022 do CONTRAN. O CONTRAN publicou essa resolução. Se você procurar na internet, você vai achar ela. Lá tem todas as regras de como é que funciona o seu processo de habilitação. Mas como é que o CONTRAN conseguiu pensar em todas aquelas regras? Ele não pensou, ele só decidiu, ele tomou a decisão e publicou. Quem pensou, quem estudou, foram esses órgãos técnicos aqui, ó, compostos por especialistas. Chama-se câmaras temáticas. A câmara temática que criou essa resolução aqui é a Câmara Temática de Educação. Tem também a de fiscalização, que é de esforço legal. Tem também a de engenharia. Tem 5 ou 6, se eu não me engano. São várias. E cada uma delas tem 20 a 30 especialistas ali dentro. E eles são nomeados a cada 2 anos. São grupos de pessoas especialistas mesmo. Eu poderia ser um, se fosse o caso, de ser convidado. Então, sendo convidado, eu vou lá para dentro daquele grupo e a gente periodicamente se encontra, estuda, olha aqui, ó, estuda a respeito de um determinado assunto, para então oferecer sugestões para o CONTRAN decidir o que ele vai publicar nessas resoluções aqui. Então, a resposta é a letra B de bola, tá? Órgão técnico, composto por especialistas, são as câmaras temáticas. E elas estão vinculadas ao CONTRAN. É o CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas para fazer esses estudos e oferecer sugestões para ele. Beleza? Guardou aí, né? Questão sobre processo de habilitação e ela diz o seguinte: é competência do CONTRAN. Quem é o CONTRAN, hein? É o Conselho Nacional de Trânsito. O pessoal se enrola bem com esses órgãos de trânsito, mas tem alguns consolos aqui para você. Primeiro, que isso quase não cai em prova. Quando cai é uma perguntinha, no máximo 2. Segundo, que todos terminam com TRAN, né? TRAN, ou seja, é de trânsito. Isso aqui não vai mudar, não vai variar. O que muda é o início. Se começou com C, é de conselho, tá? E aí você vai ver o seguinte, ó, aqui nós temos o conselho, o N aqui no meio de quê? De nacional, estadual ou municipal? Nacional. Então você já sabe que é um conselho nacional de trânsito. Se fosse o estadual, seria assim, ó. Se fosse o estadual, seria assim, ó. CTRAN. Olha o TRAN, que nunca muda. Começou com C, é conselho. E aqui no meio, em vez de ter um N de nacional, tem um E de estadual. Conselho Estadual de Trânsito. Viram? Existe também o CONTRANDIF. Professor, aí mudou, não tem o TRAN lá no final. Pois é, mas tem o DIF, que é inconfundível. DI é de distrito. FE é federal. Estamos falando aqui de Brasília. Porque Brasília não é um estado, então ele não tem CETRAN, não é Conselho Estadual. Brasília é uma unidade federativa diferente de todas as outras. No Brasil, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília. Então, são 27 unidades federativas. Mas Brasília não pode ser chamada de estado, é chamada de Distrito Federal. Então, apareceu lá Distrito Federal, acabou. Tranquilo, o DIF no final. Começou com C, é conselho. Beleza? Olha o TRAN aqui, tem o TRAN, só não está lá no final. Tá? Mas não é nem o caso, só para vocês entenderem aqui. E aqui está falando da competência, não está nem perguntando o que é o CONTRAN, né? A competência, o que o CONTRAN precisa fazer? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Olha, o CONTRAN até estabelece normas, ele que cria essas normas por meio de resoluções. Você vai ouvir falar, resolução número tal do CONTRAN, isso é muito comum. E esse cumprir e fazer cumprir, você encontra isso em quase todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você falar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver. Cumprir e fazer cumprir. Curiosamente, no CONTRAN não tem esse cumprir e fazer cumprir. Provavelmente por causa desse fazer aqui, ó. O CONTRAN não faz nada, ele só estabelece normas, resoluções. Quem faz são os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Esse CONTRAN, na verdade, ele é só um conselho, é só um conjunto de ministros que formam esse conselho. É ministros mesmo da União. É ministro do Transporte, ministro da Cidade, vários ministros compõem esse conselho. Então, são um órgão, eles compõem esse órgão CONTRAN, mas, na verdade, não tem ali pessoas para chegar e
e fazer algo, a não ser regulamentar. Eles regulamentam por meio de normas, que são resoluções. Então, esse fazer cumprir aqui caberia para qualquer outro órgão, mas para o CONTRAN não cabe. Julgar recurso, não julga recursos. Antigamente até existia essa possibilidade, mas era em segunda instância, não era em primeira, mas isso mudou também. CONTRAN não julga recurso. Lembre-se, CONTRAN é um conselho, uma reunião ali de ministros. Não vão julgar recurso de multa, né? Fora. Registrar dados de condutores. Veja, registrar é fazer algo. Os conselhos não fazem nada, só estabelecem normas. Não fazem. Isso aqui é o DETRAN que vai fazer, tá? Dados de condutores é DETRAN e SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, a depender da área de circunscrição aí, tá fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Ah, sim, aí beleza. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Ele tem essas 3 funções base. Ele é normativo, porque ele cria normas. Ele é consultivo, porque ele responde a consultas. E ele é coordenador. Ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Letra D de dado a resposta. Direção defensiva. O cinto de segurança foi projetado para evitar sinistros de trânsito. Sinistro é acidente. O cinto evita acidente? Não, né, gente? Se evitasse, quem dera, hein? O cinto, ele foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas. Súbitas quer dizer rápidas, paradas repentinas. Ou em caso de colisões, uma batida, colidiu. Aí vai proteger os ocupantes. Vai salvar a vida desses ocupantes? Não tem como a gente afirmar isso. A depender da pancada ali, nem o cinto resolve. Mas ele protege, ele ameniza a gravidade das lesões. Agora, evitar o acidente, o sinistro, ele não evita. Também não evita multa. Ele não foi projetado para evitar multa. Você até toma a multa se não estiver usando, né? Mas o objetivo dele não foi projetado para isso, para evitar multa. Claro que não, né, gente? Ser usado apenas em rodovias, tem gente que acha que dentro de perímetro urbano, dentro de cidade, não precisa usar o cinto, não. Está andando devagarinho, não tem perigo, né? Tem que andar sim. Está até na roça, estrada de chão, tem que andar com cinto. Em todos os lugares. Quem está na frente, quem está atrás, todo mundo. Sem contar que aqui tem um apenas. Apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Então, a alternativa certa aqui é a letra C. O cinto foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas ou colisões. Direção defensiva. O condutor defensivo, transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via. A faixa da esquerda da via é aquela onde os veículos em maior velocidade se deslocam. Eu estou passando aqui em local próximo a escolas, grande movimentação de pedestres. Eu vou para a faixa da esquerda? Ah, mas eu vou para a faixa da esquerda e ando devagar. Aí você está fazendo errado também, porque a faixa da esquerda é para quem desenvolve maior velocidade. Não dá, né? Sem contar que aqui tem um sempre. Sempre, quem estuda comigo sabe que é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, esse condutor defensivo está passando aí próximo à escola, muita movimentação de pedestre. Ele transita em velocidade compatível com a segurança? Ok. Compatível quer dizer uma velocidade que está de acordo com a segurança. Cuidado, que compatível é muito parecido com incompatível. Se eu coloco incompatível aqui, a resposta fica errada. Porque esse in aqui, ó, tem um sentido de não. Não compatível. E não é isso que eu quero o compatível, que é do jeito que está aqui, ó. Compatível. Aqui está ok, a resposta é essa. Ou seria que ele usa a buzina constantemente para alertar os pedestres? Não é adequada a situação. Isso é uma infração de trânsito, vou ficar usando a buzina o tempo todo, infração média, tá? Se eu não me engano, level médio. E constantemente perturbando ali, causando poluição sonora, não dá. Acelera para sair logo daquela via congestionada. Cheio de gente,
E ele acelera porque ele quer sair logo dali. Vai passar por cima dos outros, vai colocar os outros em risco. Isso não é legal. Letra D de dado está fora. Ficamos então com a letra B. Transita em velocidade compatível, moderada. Beleza? Questãozinha aí sobre primeiros socorros e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar quando uma vítima sai andando após um sinistro? Sinistro entenda-se como acidente. Deixá-la ir para onde ela quiser? Segurar a vítima? Não fazer nada e deixá-la à vontade? Ou aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro? Bom, um tipo de questão dessa, a primeira coisa que vem à cabeça é que se a pessoa levantou e está andando é porque ela está bem, né? Não tem nada a ver com a vida dela, ela que se vira aí com as suas decisões. Mas veja bem isso aqui, ó. Você não está impondo nada, você está aconselhando. Ô fulano, você não acha melhor aguardar sentadinho ali na sombra enquanto o socorro chega? Óbvio que qualquer pessoa sensata entre essas 4 alternativas vai escolher essa letra D de dado. E aqui ainda dá para aplicar aquela técnica do elefantinho, né? Que é a alternativa maior. Na dúvida, chuta com técnica. Qual que é a alternativa maior aqui? Quando você bate o olho, essa aqui de baixo ela é bem maior do que as outras. Então eu vou na técnica do elefantinho do professor Ronaldo, que me dá aí mais 80% de segurança de que essa é a resposta. Questãozinha de mecânica na tela e ela diz o seguinte: qual a função do sistema de ignição? Ignição a gente vai levar para o lado de fogo, provocar fogo, faísca, centelha. Não confundir com o sistema de injeção, tá? Que é outra coisa, que é do sistema de alimentação. Letra A, preparar e transportar o combustível. Isso aqui é a função do sistema de injeção eletrônica, é o sistema de alimentação. Então não é essa a resposta. Provocar faísca no sistema de escape. Eu falei fogo, centelha. Faísca tem a ver com fogo, centelha. Mas no sistema de escape, lá no escapamento do veículo, para que vai provocar essa faísca lá? Ah, professor, mas às vezes eu vejo o carro até soltando um foguinho ali pelo escapamento, mas não é por conta disso aqui não, tá? Isso aqui é uma outra coisa. Não é para o sistema de escapamento. É sim provocar uma faísca. Ignição provocar faísca, mas não no sistema de escape lá fora. Provocar uma faísca, beleza, que é uma centelha, na câmara de combustão do motor. O que é câmara de combustão? Câmara é um local dentro do motor. Combustão é a queima do combustível, ou seja, é o local onde o combustível é queimado. Então pensa, chega lá dentro dessa câmara uma mistura explosiva, que é combustível misturado com ar. E acontece a centelha, provocada aqui pelo sistema de ignição, que explode esse combustível, acontece a combustão do combustível ali dentro, para que ocorra a queima da mistura explosiva, que é o que está aqui. Essa é a resposta. E num tipo de questão desse, se você não sabe mesmo, totalmente por fora, não entende nada disso aqui, não lembrou na hora, dá para usar um dos macetes que eu ensino no nosso curso, né? Qual macete você utilizaria aqui? O do elefantinho. O que é o macete do elefantinho? A gente tem 3 alternativas. Olha para a alternativa A, não lê não, só olha para ela. Olha para a alternativa B e olha para a alternativa D. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. E tem essa letra C aqui que é muito maior. É o elefantinho no meio das ovelhinhas, dos coelhinhos aqui, né? Então isso é uma técnica de chute. Quando numa questão aparece uma alternativa se destacando pelo tamanho, uma só, tá, gente? Se tivessem 2 grandes, aí já seria complicado, né? Mas uma só está se destacando pelo tamanho. Técnica do elefantinho nela, 80% de chance de acertar usando o macete. Mas é bom aprender mesmo a matéria, tá? E na letra D aqui, falei evitar o desgaste prematuro do motor. Desgaste das peças. O motor se movimenta, as peças vão se desgastando. Elas vão se desgastar mesmo com o tempo. Mas desgaste prematuro é aquele desgaste que acontece antecipadamente, antes do previsto. Então tem um sistema que cuida disso aqui, ó, evitar o desgaste prematuro. É o sistema de lubrificação. Então vamos lá? Aqui é o sistema de alimentação, ó, alimentação, que aí você já aprende mesmo, aulinha de mecânica aqui.
Isso aqui não existe, está errado, começou certo, mas terminou errado. E aqui é o sistema de lubrificação. Pronto. Mas não é a resposta, né? Só para você entender o que essa alternativa A faz, o que essa alternativa D faz, que a B está errada, colocaram um pouco verdade, um pouco errado para te confundir, e a C é a correta. Questão de mecânica. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação, sim, porque elas vão movimentando ali, esfregando uma contra as outras, isso gera muito calor e gera desgaste. Então precisa lubrificar ali no meio para não gerar tanto calor e diminuir esse desgaste. Para quê? Para reduzir o desgaste e o aquecimento. Exatamente, o objetivo é reduzir o desgaste e ajudar o sistema de arrefecimento no controle do aquecimento. Essa aqui é a função primária do sistema de lubrificação e essa aqui é a função secundária, em segundo plano, do sistema de lubrificação. Letra D, a resposta. E aqui ó, é para o veículo funcionar facilmente pela manhã. Não é, inventaram isso, né? Colocaram aqui, ó. Engatar melhor as marchas. Aí seria a lubrificação da caixa de câmbio, da caixa de marchas, né? E não do motor. Não é mesmo? Então está fora também. E aumentar a potência? Absolutamente não. O sistema de lubrificação não tem essa função de aumentar a potência do veículo. Está fora também. Letra D de dado a resposta.